Olá, sou de exatas. Imagino que muitos aqui estejam familiarizados com essa afirmação. Afinal, tecnologias transformam, certo? Já perceberam como muitos usam as frases sou de exatas ou sou de humanas para justificar determinados comportamentos em suas vidas pessoais e profissionais? Eu acho que eu fui um pouco além. Eu acabei usando a afirmação sou de exatas como armadura de vulnerabilidade, que complicou bastante meu começo de carreira e queria contar nos próximos minutos esse caso para vocês. Antes de continuarmos, uma pergunta. Você já se perguntou ou já falou sou de exatas ou sou de humanas alguma vez? Antes de continuarmos, alguns pontos importantes, pessoal. De forma alguma, essa palestra é uma crítica à tecnologia. Eu adoro TI, adoro ciência da computação, não faria outro curso, ok? Mas também não é uma apologia velada à TI, tá joia? Segundo ponto, sobre vulnerabilidade. Brené Brown apresenta bem vulnerabilidade como algo incerto que te expõe emocionalmente. Em computação, pensando bem, é aquele momento em que você coloca um código para compilar ou sobe um código do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de produção. Tá? Gosto muito quando o Brené coloca dois conceitos bem interessantes. O primeiro deles, os gremlins e as armaduras. Os gremlins, aquelas criaturinhas que ficam o tempo todo falando para você. Você não vai conseguir, não vai dar certo, seu projeto não é bom, seu código não é bom, vai dar problema. Tá? Os famosos gremlins. E as armaduras. A armadura de vulnerabilidade é tudo aquilo que você usa para não se expor emocionalmente. Isso acaba limitando a sua criatividade, limitando o seu crescimento profissional. Então, essa armadura, esse sou de exatas, para mim, acabou atuando como uma armadura. Segundo ponto, falar sou de humanas ou sou de exatas acaba sendo uma simplificação muito grande sobre os tipos de inteligência que nós temos disponíveis. Já na década de 80, o psicólogo americano Howard Gardner apresentou o conceito de múltiplas inteligências. Tá? Então, além da lógico-matemática, que é a inteligência para trabalhar com números, temos a linguística, relacionada à fala e escrita, a espacial, que considera a visão como fator dominante, a espacial, a físico-sinestésica, corporal, né, a inteligência dos atletas, a interpessoal, das relações entre as pessoas, a intrapessoal, a relação comigo, a musical, uma que eu não tenho de forma alguma, que é a aptidão para lidar com instrumentos, a natural e a existencial. Recentemente eu acabei descobrindo até a inteligência contextual, mas confesso que não deu tempo de trazer aqui para a palestra. Então falar sou de humanas ou sou de exatas é uma simplificação, tá? Mais voltada talvez do hard skills versus soft skills. Tá? Então, quando eu falar eu sou de exatas, pense mais nessa questão das hard skills. Por que isso é importante, pessoal, nesse mundo de hoje? Temos visto uma evolução muito grande da tecnologia. Computadores estão ficando melhor do que nós, por alguns motivos interessantes, né? Primeiro, a capacidade de processamento. Segundo, a eliminação de variáveis de forma muito mais rápida que o ser humano. E, principalmente, que máquinas não têm ego, né? Máquinas não precisam ficar racionalizando sempre para se defender. Não precisam ficar defendendo a autoestima sempre. Por isso não ficam na defensiva. Então, esse avanço da tecnologia vai necessitar um cuidado maior com as soft skills. E isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Tá? Nós tendemos a ser mais hard skills quando falamos de tecnologia. Bom, eu botei na cabeça que eu ia estudar computação desde o 2º grau. Tá? Não sabia nem ligar o computador na época, mas jogava bastante videogame, era bem divertido. Na época, Minas Gerais só tinha 2 instituições com ciência da computação, uma pública e uma privada. O foco, claro, era a instituição pública pelas condições financeiras da família. Tá? Acabou que eu consegui a proeza de, no vestibular da 2ª etapa, na época, fechar a prova de matemática sem gravar na 2ª etapa. 90 em física e 27 em português. Tá? Claro que pela concorrência não consegui passar. Eu tenho comigo esse jornal, até hoje, que mostra o
o resultado de então, tá? Mas o interessante do resultado é que ele não aparece nas páginas internas do jornal, aparece na capa. Então não ficou no bom ângulo aqui, mas esse sou eu na década de 90, sendo reprovado na hora que eu peguei a notícia da reprovação. Nesse momento eu fiz um pacto comigo, pessoal. Eu assumi que daqui para frente eu nunca mais seria reprovado em nenhuma matéria técnica. Tá? Esse pacto está comigo até hoje. Então, reprovação em matéria técnica, nenhuma. Acabei fazendo a faculdade com bolsa. Tá? Então, as bolsas me ajudaram muito. Sem elas, não estaria aqui. Eu tive bolsa pela antiga empresa que meu pai trabalhava. Depois, defendendo a minha cidade, jogando basquete. E na faculdade, bolsas pelo governo. Então, se não fossem as bolsas, certamente eu estaria com vocês aqui hoje, tá bom? Na faculdade, pessoal, um parênteses bem interessante. As matérias técnicas prendiam muito minha atenção. Eu preferia bastante trabalhar com algoritmos, era fantástico, 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 enxergar o retorno que o algoritmo dava, tudo que você mandava, o computador cuspia. Então, algoritmos gulosos, dividir para conquistar, programação dinâmica, grafos, eram matérias que eu realmente adorava. Na época, eu me recordo de uma matéria chamada Gestão de Mudança Organizacional. Na época, não deu a menor bola. Hoje eu vejo como uma das mais importantes no curso, antigamente. Esse viés de exatas acabou criando situações inusitadas, escolhas, né? A minha armadura. Então, para implantar um sistema de informação, eu preciso me preocupar com pessoas, organizações e tecnologia. Por eu ser de exatas, imaginem qual que eu escolhi. Tecnologia, né? Bom, acabei me formando com 20 anos de idade, e esse lado avesso, mais técnico, mais avesso ao lado humano, me criou algumas situações bem inusitadas. Eu tinha realmente aversão de contato pessoal no começo da carreira. Ficava escondido atrás dos algoritmos, preferia ficar atrás do algoritmo do que conversar com o cliente. Isso eu delegava para o restante da equipe. Minha chefe me ajudava a delegar para o restante da equipe. E o que aconteceu? Numa ocasião, eu tive o disparate ou a ação de apagar uma tabela gigantesca de banco de dados. E não foi delete sem o não, tá? Foi tudo um Kate mesmo, sem chance de recuperar a tabela. Até porque nem tinha backup. O backup eu tinha solicitado o espaço uma semana antes para aumentar a minha capacidade de processamento. Apaguei a tabela. A sorte que era um sistema de business intelligence, então eu consegui recuperar a tabela depois de um tempo. Mas 3 dias quase sem dormir. O que me chamou a atenção nessa época foi, não, claro, o fato assustador de apagar uma tabela numa grande empresa, mas a reação que a minha chefe comentou sobre a minha reação. Então ela falou que eu não mudei a feição, nem para dar notícia ruim, nem para dar notícia boa dentro da empresa. Então eu não tinha mudança de feição, eu tinha a mesma característica técnica de não me envolver demais com aspectos comportamentais e emocionais. Acabei entendendo por vias meio tortas que era importante que eu estudasse gestão. Fui estudar gestão de projetos. E aí, claro, sou de exatas e esse viés acabou afetando também esses estudos. Eu descobri uma instituição americana que publica um guia de melhores práticas mundialmente aceito e que enxerga o profissional de projetos dentro de um triângulo de competências. Esse triângulo com liderança, gestão estratégica de negócios e técnicas de gestão. Técnicas. Imaginem qual que eu dei mais valor, qual que eu dei mais atenção. Claro, eu sou de exatas, né? Descobri uma outra instituição europeia que também fomenta mundialmente a gestão de projetos, que apresenta o perfil do gerente num olho. Então, um olho de competências comportamentais, contextuais e técnicas. Qual que eu dei mais atenção? Claramente as técnicas, né? Até mesmo da gestão ágil de projetos, que tem como pilares transparência, adaptação e inspeção, foco muito grande em pessoas, né? Eu acabei dando uma ênfase muito maior em tecnologia, em ferramentas. Bom, agora vem uma parte mais perigosa dessa história. Eu acabei juntando os dois, TI com projetos, com esse viés técnico, e passei a trabalhar com softwares de gestão de projetos. Acabei colocando o meu viés também no software. E o que a gente acabou percebendo? As implantações do sistema,
elas tinham um grau de dificuldade muito grande. Por quê? Para se implementar um escritório de projetos, que é aquele órgão que fomenta a gestão de projetos na organização, o órgão que toma conta de pessoas, processos, metodologias e ferramentas, não adiantava ficar somente na parte técnica. Então, a preocupação técnica acabou minando muitas implantações desse escritório de projetos. Eu acabei colocando, então, meu viés sou de exatas também no software. O que aconteceu, pessoal? Nos últimos anos, pesquisando realmente esse avanço da tecnologia, esse avanço da IA na gestão de projetos, eu percebi que muitas ações do gerente serão alteradas. Muitas das hard skills, muitas das ações repetitivas do gerente de projetos, elas serão eliminadas no futuro. Então, o uso de inteligência artificial vai colaborar bastante com a gestão de projetos. E entendemos também que todo projeto ele é executado por uma equipe. Eu não consigo desconsiderar o componente humano. Então, eu não posso simplificar a gestão de projetos somente no componente pessoas. Né? Então, eu tenho que trabalhar também, componente técnico, eu tenho que trabalhar também pessoas e comportamentos. Hoje, eu continuo falando, sou de exatas, mas também falo que estou de humanas. Eu busco entender o lado comportamental em todas as minhas ações, em todos os algoritmos que eu escrevo, em todas as ações de gestão que eu aplico. E aí eu fico me perguntando, até que ponto nós, profissionais de TI, estamos cuidando de nossas habilidades comportamentais? Até que ponto as hard skills estão tomando destaque em relação às soft skills? Eu, como eu disse para vocês, acabei usando essa frase, sou de exatas, como uma armadura. Uma armadura que limitou minha vulnerabilidade e me levou a dedicar mais tempo nos aspectos técnicos, tanto da TI quanto da gestão de projetos, do que na parte comportamental. E aí fica um convite para vocês, fica meu convite, um chamado para a ação. Sempre que você escutar o sou de exatas ou sou de humanas, ou sempre que você falar o sou de exatas ou sou de humanas, levante uma reflexão. Confira se você não está usando essas palavrinhas, essas frases, como uma armadura. Esteja sempre aberto ao aprendizado. Muito obrigado.